Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você quer saber como calcular os seus direitos trabalhistas? Os seus direitos trabalhistas que estão numa rescisão. Você quer saber como calcular saldo de salário? Você quer saber como calcular aviso prévio? Você quer saber como calcular as férias e as férias proporcionais e saber como verificar o adicional de 1/3 delas? Você quer saber como calcular o 13º salário proporcional? Você quer saber como calcular a multa de 40% sobre o saldo do seu FGTS? E nesse vídeo eu vou te explicar como você conferir todos esses direitos, independente de você estar trabalhando de carteira assinada ou não, e se a sua demissão foi por justa causa, pedido de demissão ou sem justa causa. Se você tem dúvidas como as que eu expliquei aqui no início desse vídeo, você tem que assistir esse vídeo até o final. Assistindo esse vídeo até o final, eu tenho a certeza de que vou conseguir eliminar todas essas dúvidas. Aproveita e vê uma outra situação. Verifique se você está inscrito no canal. Caso ainda não seja um dos inscritos do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal e a continuidade de criação de conteúdos que sempre tem o intuito de te ajudar. Aproveita, deixa o seu like, ativa o sininho com todas as notificações, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, deixa o seu comentário. Se você já fez essas pequenas ações que são muito importantes para nós, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Nesse vídeo, eu vou fazer uma situação diferente de outros vídeos que eu já fiz sobre o assunto. É um formato diferente para que você tenha total noção de como poder calcular. Eu vou mostrar eu fazendo os cálculos para você poder ter como fazer igualzinho aí na sua casa. Você vai substituir o seu salário pelo meu salário de exemplo e acredito que você vai encontrar aproximadamente o valor do seu direito. Vamos então agora para a tela do computador. Nesse vídeo nós vamos nos ater a calcular uma rescisão trabalhista. A intenção aqui é mostrar os direitos principais que surgem em qualquer rescisão trabalhista. Os direitos que eu vou apresentar aqui, eles devem existir para quem trabalha de carteira assinada e devem existir para quem trabalha sem carteira assinada. O grande problema de quem trabalha sem carteira assinada é que o reconhecimento desses direitos fica mais difícil. Muitas das vezes você precisa ingressar na justiça para poder ter esses direitos respeitados. Diferente de quem trabalha com carteira assinada, que esses direitos vão surgir com mais facilidade na rescisão. Um outro ponto que tem que ter atenção nesse vídeo é que eu vou fazer os cálculos e depois, ao final do vídeo, eu vou dizer quais desses direitos você deve levar em conta numa demissão por justa causa, num pedido de demissão ou uma demissão sem justa causa, para que você possa ter uma ideia dos direitos que você vai utilizar ao longo do cálculo que eu te expliquei aqui. Então o vídeo vai ficar bastante interessante para atingir o maior número de pessoas com esses cálculos trabalhistas que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Uma coisa também que eu tenho que deixar claro é que eu vou fazer uma situação onde você, se seguir o que eu estou explicando aqui, você vai encontrar o valor aproximado do que você deveria receber como rescisão trabalhista. Não é o valor exato, é um valor para você ter a ideia do aproximado. Uma outra coisa que eu vou também te informar sobre o vídeo é que vamos fazer um cálculo onde você descubra o valor bruto da sua rescisão trabalhista. Eu não vou ficar entrando em detalhes de possíveis descontos que possam acontecer, mas a rescisão trabalhista tem descontos como o INSS sobre as verbas salariais que realmente vão sempre estar presentes na sua rescisão. Outros descontos também podem existir, como adiantamentos e outras coisas mais. Não tem como entrar nesses detalhes. Então o vídeo é focado para um valor aproximado e um valor bruto da sua rescisão. O valor líquido é após os descontos. Agora, para a gente definir os nossos exemplos, eu vou utilizar um salário de R$2.000 durante o vídeo. Tudo que eu for calcular, eu vou calcular a partir de R$2.000 de salário. Você, quando for fazer
o seu cálculo tentando seguir as explicações do vídeo, você só tem que substituir o valor do seu salário nesse caso. Você não precisa manter o valor de R$ 2.000, a não ser que você receba exatamente R$ 2.000, como a gente está explicando aqui. E vamos começar com 3 situações muito básicas que vão ajudar a gente a desenvolver todo o cálculo. A primeira situação que a gente pode colocar em prática é pegar o valor de R$ 2.000, que é o meu salário, e dividir por 30. Esse dividir por 30 desse valor do seu salário, no caso aqui nosso R$ 2.000, vai dar o valor de R$ 66,66. Nesse caso, esse valor de R$ 66,66 é o seu dia, é quanto o seu salário remunera no seu dia para efeitos de rescisão trabalhista. Esse dia, tudo que envolver dia, a gente vai utilizar como cálculo. A segunda situação que você pode fazer para facilitar o seu cálculo é dividir esse valor de R$ 2.000 por 12. Você vai encontrar o quanto o seu salário vai servir de base no caso de mês. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos R$ 166,66. A terceira situação, e aqui eu já adianto, essa terceira situação, ela vai servir para você poder calcular a multa de 40% sobre o saldo do seu FGTS, que é uma situação que só ocorre na demissão sem justa causa. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS é somente na demissão sem justa causa. E você vai pegar aqui R$ 2.000 e multiplicar por 8%. Então, no caso aqui dos meus R$ 2.000, esses 8% é R$ 160. Então, essas 3 situações aqui que eu coloquei facilitam muito os cálculos, principalmente as 2 primeiras, no caso do dia e do mês. Com essas informações presentes, vamos para o primeiro direito trabalhista que normalmente vai existir na sua rescisão, que é o saldo de salário. O saldo de salário, ele tem uma situação onde são aqueles dias que você trabalhou e por causa do pedido de demissão ou da demissão sem justa causa, você recebeu aquela notícia de que será demitido ou que não vai mais ter continuidade no contrato de trabalho e aqueles dias não te foram remunerados no seu último salário. Porque a gente primeiro trabalha e depois recebe o nosso salário. Então, se você acabou de receber o seu salário do mês passado, que te remunerou os dias, os 30 dias de trabalho que você teve ali, você não vai receber os 10 dias do outro mês que você teve ali o seu comunicado de demissão ou que você pediu demissão, porque eles não estão dentro daquele salário. Mas você trabalhou por aqueles dias, então você tem direito a receber aqueles 10 dias. Então, nesse caso, é aí que já começa a surgir a situação do dia, como eu disse ali. Nesse caso, você vai pegar aqueles R$ 66,66, que é o valor do dia do seu salário, e vai multiplicar por 10, que é o nosso exemplo aqui, que foram 10 dias que a gente teve de trabalho, que não foram remunerados no último salário e vão ser remunerados na rescisão a título de saldo de salário. Então, a gente tem um valor de R$ 666,60 por causa de 10 dias trabalhados e que vão ser remunerados na rescisão como saldo de salário. Agora, vamos passar para um próximo direito trabalhista, que é aviso prévio. Nesse caso do aviso prévio, tem uma situação que eu preciso te explicar para quem vai ser demitido sem justa causa. Isso só ocorre com demissões sem justa causa. Se você trabalhou na empresa por 1 ano, você ganha mais 3 dias na contagem do seu aviso prévio. Então, se você trabalha na empresa por 5 anos, você tem, então, mais 15 dias na contagem do seu aviso prévio. Isso é interessante porque o aviso prévio ele tem, normalmente, um período de 30 dias conforme a legislação. Então, se você tem 30 dias de aviso prévio e você trabalhou 5 anos na empresa que adiciona mais 15 dias no seu aviso prévio, você tem um aviso prévio de 45 dias. Nesse caso, você tem que fazer o cálculo de 45 dias de aviso prévio. Quem pediu demissão é 30 dias. Quem, por um acaso, foi demitido por justa causa, não tem aviso prévio. Então, não precisa nem se preocupar em calcular isso aqui. O que acontece? No caso agora, nós temos uma situação onde eu vou fazer, utilizando esse exemplo aqui,
Mas você que pediu demissão, é só calcular por 30 dias. Então vamos fazer o seguinte: lembra aquela situação que eu disse que você tinha que calcular os dias? Então, no nosso exemplo aqui, você vai pegar aquele 66,66, que é referente ao dia do meu salário de R$ 2.000, e vai multiplicar por 45. Então, a título de aviso prévio de uma demissão sem justa causa, eu vou ter R$ 2.999,70 de aviso prévio, pelos 45 dias, considerando os 5 anos de contrato de trabalho que eu tive. Rapidamente aqui, se você pegar os R$ 66,66 vezes 30, vai dar ali R$ 1.999,80, praticamente os R$ 2.000, é porque tem a questão da dízima periódica, é praticamente os R$ 2.000 que você tinha de salário. Então, se você tem 30 dias de aviso prévio certinho por causa de um pedido de demissão, ou você tem menos de um ano na empresa e foi demitido sem justa causa, você tem 30 dias de aviso prévio. É o mesmo valor que um salário seu. Um outro fator importante com relação a aviso prévio é o seguinte: o aviso prévio trabalhado é aquele que você vai trabalhar ele corretamente, vai cumprir aquele aviso. Então você vai receber o valor daquele aviso prévio na sua rescisão corretamente. Pode existir o aviso prévio indenizado, que é aquele que a empresa não quer que você cumpra com o aviso prévio, ela não te dá a opção de trabalhar o aviso prévio. Então, por esse motivo, ela vai ter que te pagar o valor do aviso prévio na sua rescisão. Vai estar lá presente, mesmo que você não tenha trabalhado, ele vai estar presente e ele vai contar para efeito de prolongamento dos dias da sua rescisão. A sua rescisão só termina quando os seus dias de aviso prévio são contabilizados ao longo do tempo no seu contrato de trabalho. Isso interfere nos seus direitos trabalhistas e deve ser observado. Você deve ter essa atenção. E aí vem a última situação, que é o aviso prévio não trabalhado. É um aviso prévio descontado, que é aquele que você tomou a decisão, você empregado não quis cumprir com o aviso prévio. A empresa queria que você trabalhasse e você disse não. Então, nesse caso, você tem que ter cuidado, porque ao invés do valor do aviso prévio vir na sua rescisão de forma positiva, somando a seu favor, ele vai vir na sua rescisão de forma negativa, diminuindo valores da sua rescisão. Ele vai ser descontado na sua rescisão. Você tem que tomar muita atenção com a decisão de não fazer o trabalho do aviso prévio durante o período de aviso prévio. No caso de demissão por justa causa, aviso prévio não tem essa situação. Vamos para o próximo direito, que no caso são as férias. Férias, elas podem ser as férias concluídas, as férias adquiridas, ou podem ser férias proporcionais. Uma coisa que não pode esquecer nunca é que as férias, elas acompanham, elas sempre têm junto delas uma coisa chamada adicional de 1/3. Sempre tem. E é para cada uma. Não é porque calculou em uma um adicional de 1/3, porque não tem na outra. É um adicional de 1/3 para cada férias. E as férias adquiridas, como que ela funciona? No caso, as férias adquiridas, elas funcionam no seguinte sentido: você começa a trabalhar na empresa, fecha um ano de trabalho na empresa, que é quando você começou a trabalhar ali, você vai ganhar um direito de férias. Esse direito de férias, ele tem um ano, que é o próximo ano trabalhado na empresa, para que ele seja entregue a você, para que seja gozado. É o termo que a gente usa no direito com relação a usar das férias que você recebeu, que você conquistou. Então, nesse caso, aquele um ano que você teria que receber as férias, caso ocorra a rescisão, seja por pedido de demissão, seja por caso de você ser demitido sem justa causa, ou seja, até mesmo por demissão por justa causa, você vai ter direito a receber o valor dessas férias no momento da rescisão, porque não vai poder mais ter o direito de utilizar dessas férias durante o contrato de trabalho. Então, caso existam férias que você tinha direito de receber e não recebeu, é o mesmo que o valor de um salário seu, férias adquiridas, é o mesmo que R$ 2.000. Então, se eu tenho umas férias que eu conquistei e não utilizei,
elas são adquiridas e eu tenho R$ 2.000 na minha rescisão a título de férias. E aí que vem a questão do adicional de 1/3. O que é o adicional de 1/3? É você dividir o valor das férias por 3. Você dividindo o valor das férias por 3, você vai ter o valor ali de R$ 666,66 para quem ganha um salário de R$ 2.000, conforme o nosso exemplo. Existe uma regra que você tem que ficar muito atento com relação a férias adquiridas. Caso você trabalhe na empresa, vai adquirir aquelas férias, vai passar o ano que você deveria utilizar aquelas férias e a empresa não lhe forneceu aquelas férias, não lhe concedeu aquele momento de utilizar daquelas férias que você tinha direito, no próximo ano aquelas férias estão vencidas. Então, se a gente está falando de férias vencidas, essas férias vencidas porque você perdeu o ano que poderia utilizar ela por culpa da empresa, aquelas férias que você deveria ter utilizado naquele ano que elas deveriam ter sido fornecidas pela empresa não foram. E férias vencidas, elas devem ser pagas em dobro. Então você vai pegar o valor do seu salário e multiplicar, no caso, por 2. Então suas férias, se elas forem vencidas, como eu te expliquei aqui, porque passou o período que você deveria gozá-las e não teve a oportunidade porque a empresa não fez o que deveria fazer naquele período, você deveria receber essas férias em dobro. Então você tem uma situação onde o adicional de 1/3 também tem que ser calculado corretamente nesse caso. Então, o adicional de 1/3 de umas férias vencidas não é R$ 666, mas R$ 1.333,33, conforme ali apareceu na calculadora. Essa situação das férias adquiridas ou das férias vencidas que não foram utilizadas no momento correto do contrato de trabalho e que devem ser pagas na rescisão é o único direito do que eu estou explicando aqui que vocês vão ter. Cada caso é um caso. Você pode ter na sua situação uma situação de férias adquiridas, porém não fornecidas por causa da rescisão. Você pode ter uma situação de férias vencidas que você vai ter que ter atenção de cobrá-las e calculá-las em dobro, conforme também o adicional de 1/3. E você pode não ter essa situação, pode ter as suas férias ter sido recebidas corretamente ou nem chegou a ter um ano de contrato de um trabalho para poder adquirir férias e muito menos o caso de férias vencidas. Esse é o único direito que eu estou explicando aqui para vocês e de repente cada um vai ter que prestar atenção na sua situação. Agora vamos passar para a situação de férias proporcionais. Como que a gente faz esse cálculo de férias proporcionais? No caso de você querer calcular férias proporcionais, você tem que prestar atenção quando você foi contratado na empresa. Vamos dizer que eu fui contratado na empresa no dia 1 de maio de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo esse ano de 2023. Então, no caso, você tem ali o dia da sua contratação, 1º de maio de 2023. Vamos supor que eu tenha sido dispensado no dia 20/10 de 2023. Mais ou menos ali, um pouco mais de 5 meses do contrato de trabalho. Essa situação, eu tenho que considerar o meu aviso prévio. Então, meu aviso prévio ele será de mais 30 dias e eu vou trabalhar mais 30 dias. Então, eu vou ter meu momento de desligamento da empresa no dia 20/11 de 2023. Então, considerando que eu fui contratado em 1 de maio e cheguei a trabalhar até 20/11 por causa do aviso prévio, eu tenho 6 meses de férias proporcionais, porque de maio até novembro são 6 meses. Então, nesse caso, que vem aquela situação que eu pedi para você dividir o seu salário por 12. No caso, eu dividi os R$ 2.000 por 12. Por quê? Se eu tenho 6 meses de férias proporcionais, eu vou ter uma situação onde eu vou pegar aqueles R$ 166,66, que é o valor do meu salário dividido por 12, e vou multiplicar por 6, porque são os 6 meses que eu trabalhei na empresa e adquiri 6 meses proporcionais de férias. Então, nesse caso, eu vou ter R$ 999,96 de férias proporcionais. E agora vem a situação de 1/3. Eu vou dividir esse valor por 3. Então, as minhas férias proporcionais vou ter R$ 333,32 a título de adicional de 1/3. Nas férias proporcionais, eu preciso explicar uma situação para vocês.
Na questão contábil, trabalhista, para você poder calcular aquele mês, naquele direito, sim ou não, tudo tem que passar do dia 15. O que não passar do dia 15 do mês não é contado. O que passar do dia 15 do mês é contado. Vamos supor aqui, no meu caso aqui que eu falei de 6 meses, eu passei do dia 15, porque meu aviso prévio terminou dia 20. Então contou 6 meses. Mas vamos supor que eu não tivesse passado, meu aviso prévio tivesse terminado no dia 5 de novembro. Não contaria 6 meses, contaria 5 meses de férias proporcionais, porque novembro não contaria como mais um mês. Então tem que prestar atenção também nessa situação se você quiser saber a exatidão do cálculo dessa questão de férias proporcionais. O próximo direito que eu vou explicar aqui é o 13º salário. No caso, o 13º salário, ele é pago o proporcional na sua rescisão. E aí vem o entendimento que a gente pode colocar que é basicamente parecido com o das férias proporcionais. Entendimento que você vai ter de contar os meses que foram trabalhados no momento da rescisão. Só que no caso do 13º salário proporcional, você não utiliza como data base a data da sua contratação. Você utiliza como data base 1º de janeiro, porque o 13º ele é referente àquele ano de trabalho, aquele período daquele ano de trabalho. Então, 1º de janeiro é a referência para você começar a contar o 13º salário proporcional. Então, para efeito de explicar, para você entender quantos meses você vai ter de 13º salário proporcional, vamos supor que eu fui contratado no dia 1º de janeiro e trabalhei ali até o dia 20 de junho de 2023. Então, nessa situação, eu vou ter ainda o aviso prévio. Então, eu vou trabalhar o aviso prévio até 20 de 7 de 2023. Então, nesse caso, eu tenho uma contagem de 6 meses também de 13º salário proporcional, porque de janeiro até julho eu vou ter 6 meses na contagem de tempo. Então, nessa situação, eu vou pegar lá de novo o meu valor de R$ 166,66 e multiplicar por 6. Vou ter ali de 13º salário proporcional R$ 999,96. O aviso prévio, ele sempre tem que contar na situação da rescisão como projeção do tempo. Independente de ter sido trabalhado ou não, ele tem que valer para a contagem. Nunca esqueçam de contar o aviso prévio para projetar o tempo. E a regra que se passar do dia 15 do mês conta mais um mês, e se não passar do dia 15 do mês não conta mais um mês, também está presente na questão do 13º salário proporcional. Tudo que passar do dia 15 em todos os direitos conta. Não passar do dia 15 de trabalho não conta. O nosso próximo direito trabalhista, ele vai ser a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Nesse caso, esse direito trabalhista da multa de 40%, você vai utilizar aquele pedido que eu fiz de calcular 8% do valor do seu salário. Existe uma teoria que você pode utilizar caso você não tenha informação adequada no seu extrato do FGTS sobre valor para fins rescisórios. Se você tiver acesso ao extrato do FGTS, procure essa informação, o valor que estiver contido ali, que será o valor que você vai calcular 40% em cima, referente àquele contrato de trabalho. O FGTS, esses 40%, entra sobre o histórico e não sobre o saldo. É o histórico daquele contrato de trabalho. O seu saldo pode até ser superior ou inferior. O que interessa é o valor para fins rescisórios. Caso você não tenha acesso ao seu extrato aí, eu possuo uma estratégia que eu posso lhe informar que você pode utilizar para, no caso de você ter até uns 5 anos de contrato de trabalho. Caso você tenha mais de 5 anos de contrato de trabalho, é interessante você consultar o seu extrato para ver o valor para fins rescisórios dessa sua situação do FGTS. No caso, você pode pegar o seu salário atual,
que é, no nosso exemplo, R$ 2.000, e vamos supor que eu tenha 3 anos de contrato de trabalho. Então, eu vou multiplicar por 3. E aí eu vou ter uma ideia, uma noção, um aproximado de que eu tenha R$ 6.000 ou deva ter R$ 6.000 depositado na minha conta do FGTS. Porque a parcela do FGTS ela é mensal, ela é 8% do valor do seu salário mensal que o seu empregador tem a obrigação de depositar nessa conta ao seu nome no FGTS, na Caixa Econômica. Então, nesse caso, se tiver tudo direitinho, tem que ter lá depositado a meu favor R$ 6.000 por causa desses 3 anos trabalhados. Se fosse, no caso, 5 anos, daria R$ 10.000 a conta. Então, agora que vem a questão, eu olhando no extrato valor para fins rescisórios ou utilizando essa minha estratégia que eu acabei de ensinar para vocês, vocês podem fazer o quê? Multiplica esses R$ 6.000 por 40% ou 0,4. Você vai encontrar o valor de R$ 2.400. Então, para quem foi demitido sem justa causa, tem que receber a título de 40% sobre o saldo do FGTS, nesse caso, nesse meu exemplo, R$ 2.400. Esse valor de R$ 2.400, ela não é paga dentro da rescisão, com os valores da rescisão. Você não vai ver na sua rescisão, não vai estar lá e não vai receber junto com os valores da rescisão. Ele tem que ser depositado pelo empregador na sua conta do FGTS, conforme também ele depositava as parcelas do FGTS ao longo do contrato de trabalho. Ao final dos trâmites da sua demissão, você vai ter a oportunidade de sacar esse saldo e você pode conferir no extrato se o depósito da multa de 40% foi feito corretamente. Somente para finalizar, como eu prometi no vídeo, quem é demitido por justa causa vai ter o seguinte direito: saldo de salário. E no caso, se você trabalhou pelo menos 1 ano na empresa e não recebeu aquelas férias, as férias que você tenha direito a receber naquele momento. Não se esqueça que férias acompanha o adicional de 1/3. Esses são os direitos de quem foi demitido por justa causa e que por um acaso tenha trabalhado mais de 1 ano na empresa e não tenha recebido suas férias até a demissão. Porque caso você nem tenha férias a receber, mesmo que adquiridas, você só vai receber o saldo de salário. Quem trabalhou menos de 1 ano e tomou justa causa, ou quem recebeu corretamente suas férias e tomou justa causa, é somente o saldo de salário. E para quem fez pedido de demissão, os direitos são saldo de salário, aviso prévio, férias proporcionais, não esquecendo do adicional de 1/3, pode existir ou não as férias adquiridas e não gozadas no momento correto, ou até mesmo férias vencidas, mas isso depende do caso de cada um. E também vai existir o 13º proporcional, que é o outro direito a ser calculado na rescisão de quem pediu demissão. E agora eu vou dizer os direitos de quem foi demitido sem justa causa, né? Foi demitido pela empresa sem justa causa. Saldo de salário, aviso prévio. Você também vai ter a situação de férias proporcionais e, não esquecendo do adicional de 1/3, podem existir as férias adquiridas e não gozadas, podem existir as férias vencidas e, se tiver, não esquecer do adicional do 1/3, mas isso é cada caso, cada situação. 13º salário proporcional também você terá o direito e ainda multa de 40% do FGTS. Essa multa de 40%, lembrando, ela é direito de quem é demitido sem justa causa, mas não quer dizer que você não vai receber junto com a sua rescisão. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifique se você se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal para nos ajudar a continuar crescendo e poder continuar fazendo esse tipo de conteúdo que a gente sempre tem a intenção de lhe ajudar. Outra coisa que você pode fazer para nos ajudar é curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas que você puder fazer,
comentar, caso você tenha algum comentário para ser feito, e ativar todos os sinos de notificação, botar para ativar em todo o conteúdo do canal, que sempre estará te ajudando. Vamos ter vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas, vídeos de conteúdo resumido direto ao ponto às quartas-feiras, 19 horas, segunda-feira, meio-dia, o nosso short do canal, uma dica bem rápida sobre os seus direitos. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.